convidá-los, por favor, nós vamos dar início ao sermão. Vamos abrir a escritura no livro do Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo de... capítulo 4, a partir do versículo de número 3. Gênesis 4, 3. Os irmãos desejarem ficar de pé, por favor, fiquem à vontade. O espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, o espremer da ira produz contenda. Nós vamos falar sobre a ira espremida em seu nível mais elevado. Aqui é a manifestação mais clara da ira que nós temos na Escritura Sagrada. Nós vamos falar sobre o primeiro homicida. E eu pediria aos irmãos, por favor, que apenas acompanhassem a leitura enquanto estaremos lendo. Gênesis 4 e 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador de meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então diz Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que eu possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Pai, nós queremos nessa noite te celebrar pelo pão diário, te agradecer porque o Senhor nos dá a capacidade de perdoar aqueles que nos devem. E assim como o Senhor nos capacita a perdoar os nossos devedores, eu peço-te, ó Deus, que o Senhor perdoe-nos, ajude-nos, capacite-nos, ó Deus, a conter a ira, a silenciar, a não permitir que o sol se ponha sobre ela, mas viver de acordo com a tua vontade, pois ela está clara na Escritura, e por isso nós vamos à Escritura nesta noite. Fale conosco, Pai, conforme o desejo do teu coração. Podeis sentar em nome de Jesus. É fácil irar-se. Todos são capazes disso. Mas não é absolutamente fácil e, sobretudo, nem todos são capazes de irar-se com a pessoa certa, na medida certa, do modo certo, no momento certo e por uma causa justa. É fácil irar-se, mas não é fácil irar-se com a pessoa certa, na medida certa, no modo certo, no momento certo e por uma causa
justa. Ética de Nicômaco, escrita por Aristóteles. Esse é um pensamento aristotélico, e o Aristóteles está nos dizendo o mesmo que o Evangelho nos diz. O problema não está na ira em si, o problema está no mau uso dela. Nós hoje vamos conversar com os irmãos sobre um tema que é pertinente para todos nós. Quem nunca se irou aqui, fique de pé, por favor, regule a mira e atire a primeira pedra. Não tenham dúvida que todos os irmãos que aqui estão já sentiram no mínimo vontade de matar alguém, né? No mínimo. Pastor, o senhor está me acusando? Não, irmão, é só aquela vontade assim, que ninguém sabe, que só você sabe, está lá no recôndito do coração, tá certo? Assim, aquela ira, aquele desejo de ver a pessoa que passou na sua frente levando uma queda. Os irmãos não passam por isso não, né? Era muito bem feito com um atribulado desse, né? Os irmãos nunca passam por isso, que eu sei que os irmãos têm um coração puro e sempre consciente de sua missão enquanto cristãos. Mas na prática não há nenhum cristão que consiga transitar essa vida sem se irar. Em dado momento da história, nós enfrentamos, ou teremos que enfrentar, esta perversa realidade. É muito comum você ouvir as pessoas dizerem: eu tenho um pavio curto, né? Quem nunca ouviu essas expressões, né? Hoje eu acordei com o pé esquerdo. Não é assim? Gente que se ira rapidamente e às vezes se aproveita da sua impaciência para dizer que se ira rapidamente porque foi feito assim. Gente que se entende capaz, e não apenas capaz, mas autorizado a dizer todas as coisas, em todos os momentos, sem considerar princípios éticos, sem considerar educação, sem considerar respeito. Quantas e quantas pessoas nos vêm à mente quando nós nos lembramos daquelas pessoas que são tolas, que dizem, e depois que dizem, tentam recolher aos lábios a palavra dita, mas já é tarde demais. Que fazem, e depois que fazem, a única desculpa que encontram sentido é dizer: olha, eu estava com a cabeça quente. E aí, porque eu estava com a cabeça quente, tudo é justificável. Eu posso fazer todas as coisas. Posso fazer todas as coisas. Quando Caim se angustia diante da oferta, ele se angustia não porque ele foi rejeitado por Deus apenas. Ele se angustia porque Abel foi aceito. O egoísmo do irado é tão claro que a ira de Caim se volta contra o seu irmão que nada fez com ele. O que fez o Abel para merecer a morte? Ora, se Deus o rejeitou, ele deveria revoltar-se com Deus, mas não é com Deus que ele se revolta. Ele revolta-se com o seu irmão. Porque a ira de Caim se estabelece a partir do seu egoísmo, do seu egocentrismo e da sua inveja. E ele alimenta isso. Ele coloca toda a energia que há no seu coração e toda a pulsação que há na sua vida em direção ao ódio. E a Escritura Sagrada vai nos dizer que ele completa a ira, ou estabelece o intento da ira, levando o seu irmão para o campo. E diz a Bíblia que no campo ele desfere um golpe mortal em Abel, e este vem a falecer. Veja, os irmãos, que a ira de Caim, ela é semelhante a uma mini granada que ele atira. E ele atira essa granada num quarto fechado e ele não sai do quarto,
Porque a ira, ela tem sempre essa possibilidade. Um psicólogo chamado Jordan Peterson utiliza-se dessa figura. O irado é como um louco que está com uma granada nas mãos e não tem o mínimo desejo de sair do lugar onde está. E aí ele solta a granada. E depois que ele solta a granada, ele sai com a sensação de que está leve. Ele sai ferido, machucado, porque os fragmentos da granada se lançaram sobre ele. Mas ele sai com o espírito aliviado. Afinal de contas, ele disse o que precisaria ter dito. Ele prestou contas. A pessoa ouviu o que era para ouvir. A pessoa sentiu a dor que era para sentir. E ele, se compreendendo juiz, desfere golpes, às vezes na alma. Não sabe ele que uma granada não fere apenas ele, mas fere todas as pessoas que estão próximas. E ele sai do ambiente com a sensação de dever cumprido e com a ideia de que a sua alma agora está aliviada. Enquanto isso, ele deixa uma multidão de gente machucada, ferida. Olha o que o escritor de Provérbios vai dizer lá em Provérbios, capítulo de número 14, versículo 17. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Todas as vezes que nós optamos por fazer antes de pensar, por falar antes de analisar, por lançar sobre o outro algum tipo de impropério, sem antes ponderar, nós estamos matando Abel e ressuscitando Caim. E todos nós temos um Abel e um Caim. Todos nós temos um pouco do Abel e um pouco do Caim em nós. Todas as vezes que nós estamos dando lugar à ira, nós estamos permitindo que o Abel morra e o Caim prevaleça. Todas as vezes que nós suportamos a afronta em silêncio, e todas as vezes que nós não damos lugar ao diabo, conforme Paulo orienta a igreja de Éfeso. Paulo diz assim: não deis lugar à ira, não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Todas as vezes que nós não estamos permitindo esse espaço, essa fissura, para que o inimigo entre e gere uma celeuma nos nossos relacionamentos, nós estamos ressuscitando Abel. E é preciso que a gente aprenda esse princípio, porque a ira é a negação mais plena do amor. Paulo disse que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. O amor, ele não busca conveniência, não busca o prazer único e pleno de uma parte só. Paulo diz que o amor não se ira, o amor nunca falha. E todas as vezes que nós estamos desferindo um golpe para nos sentir aliviados, nós estamos lançando uma granada, e o mal que essa granada vai fazer, nós não sabemos. Quantas pessoas estão aqui nesta noite que possuem fragmentos de ferida, de granadas que foram lançadas há 15, 20, 30 anos atrás. Palavras duras, palavras que ao invés de gerar saúde e alívio, geram dor e sofrimento. Quantas e quantas pessoas que aqui estão, se hoje tivesse uma nova oportunidade para fazer, teria feito diferente. Quantos e quantos de nós, se fôssemos colocados diante da mesma circunstância, teríamos escolhido outras palavras e não aquelas que nós escolhemos? Porque quando nós falamos de forma irada, nós precisamos compreender que nós estamos saindo do ambiente da aceitação de Deus. E aí tem um princípio que eu preciso que você entenda, e talvez seja o primeiro princípio que é importante você colocar no seu coração, é que antes de Deus receber Abel,
e a sua oferta, Deus sonda o coração do Abel. A Escritura é clara em dizer: aceitou Deus a Abel e a sua oferta. A Escritura é clara em dizer: não atentou Deus para Caim e para a sua oferta. Porque antes de Deus receber aquilo que eu tenho para entregar, Deus precisa me receber. Porque antes de Deus olhar para o cordeiro, e não pense os irmãos que o cordeiro de Caim era um cordeiro maculado. Tem gente que acha que o Abel entregou os frutos da terra em perfeito estado, enquanto Caim entrega um cordeiro com máculas. Não foi. O cordeiro de Caim era pleno. O cordeiro de Caim era perfeito. Mas o Caim não. Porque quando Deus olha para a interioridade do Caim, Deus percebe um cemitério, e neste cemitério sepultado o seu irmão. Porque antes de desferir um golpe em alguém, nós primeiro sepultamos esta pessoa na alma. E existem pessoas que são lugares de morte. Existem pessoas que são Ezequiel 37, um vale de ossos secos, de tantas gentes mortas, tantas pessoas mortas. Irmãos, eu não sei se você está vivendo a experiência da vida ou o deserto de morte, mas eu sei que o sopro do Espírito de Deus pode trazer vida onde há morte. Isso eu sei, isso eu sei. É importante que a gente pense nisso. Pastor, e qual é a orientação em relação à ira? A orientação é o Novo Testamento. O que o Novo Testamento ensina sobre a ira? Ora, nós cremos num Deus que se ira, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Deus se ira. Ou você acha que Jesus estava com aquele chicote dizendo: filhinhos, que alegria bater em vocês, eu estou tão alegre com a oportunidade de chicoteá-los? A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Ora, se Deus se ira, porque em todo o Novo Testamento nós encontramos Paulo escrevendo a Romanos, a Filipenses, a Efésios, a Colossenses, e nos Salmos diversos registros dizendo-nos que nós não devemos tomar nenhuma decisão sob a tutela da ira. Se dirigidos pela ira, nós não temos aptidão para tomar nenhuma decisão, porque não seremos coerentes nessa decisão. Por que o Deus que se ira nos orienta a isso? Por que ao ler o Antigo Testamento nós encontramos os profetas irados? Ou você nunca viu Ezequiel vociferando palavras duras contra aqueles que negavam à viúva o pão diário, contra aqueles que não observavam os órfãos, e ainda assim no sábado iam ao templo ou à sinagoga para celebrar a Deus? E o que o Novo Testamento nos ensina sobre ira? O que o Novo Testamento nos ensina, de tudo que a gente vai aprender sobre ira, uma coisa é fundamental: o Novo Testamento nos ensina que nós não devemos responder ou vingar-se quando você for afetado. Pastor, então eu posso me irar? Pode, mas você não deve se irar por algo que te infligiu dor. Ou você não deve se irar objetivando proteger a você mesmo. Se você foi ferido e se foi machucado, a orientação bíblica é: fique em silêncio, coloque sua cabecinha no travesseiro e comece a interceder pela pessoa que desferiu algum golpe. Aí o que é que você faz? Você coloca diante do Eterno, e o Eterno é quem cuida da sua vida e da sua história. Mas nós precisamos nos indignar enquanto crentes com a maldade do mundo. Nós precisamos estar irados para aquilo que não nos afeta diretamente. Porque se há algo que me afeta diretamente, eu não terei capacidade de tomar a decisão certa.
Porque se é algo que me afeta diretamente, no momento de julgar, eu vou julgar de forma desproporcional. É por isso que você vai ver o nosso país banhado por crimes passionais. Um adultera, em resposta ao adultério, o outro assassina. Olha a proporção. Não há justificativa para quem adulterou, mas a proporção do assassino é uma proporção totalmente incoerente. Por isso a Escritura nos ensina que se você vai se irar por algo, que não seja por algo que te infligiu dor diretamente. Está claro, irmãos? Amém? Então esse é um primeiro ponto que a gente precisa pensar, tá certo? Quando a gente se ira a respeito de algo, nós precisamos ter consciência que essa ira não pode ser por algo que nos afeta diretamente. Porque se for por algo que nos afeta diretamente, não somos nós quem devemos julgar. Quem toma providência das nossas causas é o nosso Deus. Esse fim de semana eu estava conversando com meu irmão, ele é pastor no interior, e eu fui visitar, na verdade, esse fim de semana não, segunda e terça eu fui visitar minha família. E a gente sentado e almoçando juntos e conversando, ele disse que uma senhora congregou lá na igreja e aí, quando foi um dia, era aniversário dela e muita gente na comunidade. As pessoas não se preocuparam em comunicá-lo, né, que era um aniversário. E aí, quando ele chegou em casa, tinha um texto assim de quase 2.000 páginas no WhatsApp, né? Nunca pensei que você fosse tão cruel. Nunca mais eu piso numa igreja evangélica na minha vida. E aí começou a fazer uma porção de coisa e ela já escreveu embriagada, viu? Já tinha se desviado. É muito crente, não é não, uma pessoa dessa? Tem uma fé firmada na rocha. Porque a Bíblia diz: nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade. Mas não lembrar do aniversário, sim, né? E aí ela se irou. E aí o meu irmão disse que lembrou de um pastor. Ele estava ouvindo um pastor o dia. E aí o pastor disse que quando chega em casa que tem aquelas mensagens de uns irmãos envenenados. Aqui não tem não, aqui não tem nenhum não, irmão. É só não. Aí ele disse que ele pega o celular dele e ele começa a digitar a mensagem de resposta. Aí ele disse: você está fazendo isso comigo, porque eu sou pastor. Duvido que você faça isso com a sua esposa ou com o seu patrão, porque eles vão responder você na mesma medida. Aí ele disse que assistindo o sermão e o pastor dizendo assim: aí eu escrevo, eu desabafo. Aí quando eu termino de escrever, eu mostro para minha esposa, ela diz assim: pronto, agora pode apagar. Aí eu apago, aí digo assim: amém, meu irmão, vou orar por você, Deus te abençoe. Aí manda a mensagem. Aí ele disse assim: quando eu comecei a escrever, que eu mostrei para mim, ela disse: manda logo. Manda logo. Aí ele: não vou mandar não, né? Aí ele optou por não mandar, né? Não tem jeito, irmãos. A ira começa com violência e termina com arrependimento. Se existe um momento da vida, e eu quero dizer isso como palavra de Deus para você, se existe um momento da vida que você não está apto a dar a resposta, é quando você estiver fervilhando de ira. Silencie, volte, espere a hora certa, a palavra certa, o modo certo e a presença de Deus que vai pesar as tuas palavras. Isso é sabedoria, isso é saúde para os seus ossos. E é esse o desejo de Deus para nós. É esse o desejo de Deus para nós. Olha o que a Escritura Sagrada vai nos dizer em Romanos capítulo 12, versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos. Paulo está dizendo assim: se for para vingar outra causa, você pode fazê-lo, mas a vós mesmos não, porque quem vos vinga é o eterno, é o soberano. Amados,
dai lugar à ira. Olha o conselho: dai lugar à ira, porque está escrito, e quem diz isso é o Senhor: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor dos exércitos. Então, quando você se sentir irado e propenso a dar a resposta, saiba que qualquer outra pessoa tem mais aptidão para responder do que você. Você não está apto a dar a resposta para a sua dor. Você não está apto a dar a resposta para a sua humilhação. A melhor resposta que você pode dar para aquele que te inflige dor e sofrimento é o silêncio. Vai para casa, coloca diante do Eterno, do Soberano, e aquele que julga e que pesa as palavras vai abençoar a tua vida e vai fazer prosperar o teu caminho. Vai fazer prosperar o seu caminho. Se daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, no fervilhar da contenda, você lembrasse desta palavra, eu terei cumprido a minha missão nesta noite. Você é incapaz de responder de forma justa quando você está envolvido pela ira. Por isso, espere que a ira passe. E aí então traga a resposta de Deus para determinada causa. Para determinada causa. Versículo 5, a Bíblia diz: irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeras, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta. Sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Deus está dizendo a Caim antes que esse cometa o primeiro assassinato, o primeiro homicídio. Deus está dizendo: Caim, o pecado está à tua porta, Caim. Mas se você ouvir a minha voz, você vai dominá-lo. Olha o conselho de Deus para Caim. Olha o cuidado de Deus para Caim. Deus está dizendo: Caim, suporte, lute contra o pecado, lute contra os seus desejos, o seu ego ferido, lute contra tudo isso. Observe que Deus está se relacionando com Caim normalmente. O fato de Deus não ter atentado para a oferta de Caim não o distancia de Caim. Caim escuta a voz de Deus e há uma orientação do Eterno para Caim. Só que você tem um Caim que é temperamental. Ele diz e depois que diz, ele pensa no que diz. Ele faz e depois que faz, ele é acompanhado por um terrível arrependimento. Existem pessoas que não são como Caim, mas que escolhem o outro caminho. São pessoas que vão sendo feridas e machucadas e vão colocando todo esse mal e todo esse fogo que um dia vai explodir num porão. E aí vai suportando, vai carregando um fardo pesadíssimo. A vida vai se tornando densa, difícil, e o porão vai se enchendo de entulho. Depois de muitos anos, a porta já não suporta mais o entulho, e o que está preso no porão invade todos os compartimentos da casa. Que sobra é amargura, que sobra é depressão, que sobra é ansiedade, medo, vazio existencial, porque não foi capaz de dar a resposta. Pastor, o senhor disse que na ira nós não devemos dar a resposta. Na ira nós não devemos responder a pergunta que a ira está fazendo. Você não deve dar resposta à ira, mas você deve dar resposta a você mesmo. Deus olha para Caim e diz: Caim,
a ira está te ordenando que você mate, mas você vai dar uma resposta diferente. Você terá vitória sobre o pecado que jaz à tua porta. Gente machucada, gente que carrega, irmãos, feridas que nunca foram cicatrizadas. E o que é pior, são feridas que vão se aglomerando, porque a cada dia uma nova ferida se estabelece. Relacionamentos que são relacionamentos que possuem uma estética, uma beleza aos olhos de todos, mas são depositários de porões, repleto de dor, repleto de mentiras e de traições. Gente marcada pela traição, que tem um nó engasgado na garganta e não consegue chorar, porque durante a maior parte da vida perdeu o amor próprio, dedicando-se a alguém que simplesmente rejeita, reprova e repudia. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você olhe para o pecado, a sua porta, e você diga: você vai continuar da porta para fora. A vontade de Deus para a sua vida é que você olhe para o traidor e você diga para o traidor: ou você se transforma, ou eu saio da sua história e você vai ver o que é juízo de Deus sobre a sua vida. Porque não há juízo de Deus maior do que um homem perder aquela que cuida dele. Não há juízo de Deus maior na vida de uma mulher do que perder aquele que está disposto a cuidar dela. E Deus não nos chamou para reunirmos porões de dor e de sofrimento. Deus nos chamou para vivermos em paz. Em paz. É essa a proposta do Evangelho. E aí veja só o que a Escritura diz em Tiago, capítulo de número 1, versículo 19. Portanto, meus irmãos, todo homem, entenda-se, leia-se homem e mulher, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A nossa vida já nos traz muitos fardos. A maioria dos que aqui estão passaram um dia inteiro trabalhando, passaram um dia inteiro enfrentando esse dia chuvoso. A maioria dos que aqui estão enfrentaram esta semana enfermidades, dificuldades financeiras. São tantos os fardos que a gente precisa carregar. Os nossos relacionamentos precisam ser um espaço de alívio de Deus na nossa história, irmãos. Nós não podemos permitir que a nossa existência seja poluída pela maldade e pela ira. Há um conselho de Deus, e esse conselho ele é válido para algumas pessoas que estão cansadas nesta noite. E o conselho de Deus é que está em Provérbios 27:3. A pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada do que ambas. Nunca esqueça disso. O ódio, o rancor, a ira encolhida, não expressa, acumulada, é mais pesada do que a pedra e a areia. É a Escritura que está falando. Você perdeu o oxigênio há muito tempo. Gente que não tem vontade de viver, irmãos. Gente que dorme, acorda e não encontra sentido na vida. Gente que vive tateando em busca de saber para que veio ou por que veio. Porque existe um sótão, um porão que precisa ser aberto
para que o Espírito de Deus entre e tenha espaço para faxinar e para remover daquele espaço tudo aquilo que já deveria ser removido e que nunca deveria ter entrado. É esse o desejo de Deus em nós, leveza, para que possamos caminhar. Gandhi disse uma frase, e essa frase ela é muito importante. Ele, muito influenciado pelo cristianismo, amante do Sermão da Montanha, ele disse uma frase que descreve e sintetiza muito do que nós estamos falando nesta noite. A força de um homem ou de um povo está na não violência. Se a gente seguir a ideia do olho por olho, no final das contas, todos nós estaremos cegos. Deus não chamou você para ser violento. Deus não chamou você para você responder de forma violenta a quem te inflige dor. Mas Deus também não te chamou para você ser violento consigo mesmo, objetivando não fazer o outro se sentir responsável. Você sofre. E a violência que você lança sobre o seu coração é um fardo pesado demais. Mas nesta noite, essa primeira ministração, o nosso Deus deseja trazer ao seu coração a notícia mais simples e mais abençoadora que existe no Evangelho. Ele tem um fardo, e o fardo dele deve ser trocado pelo seu, porque o seu é pesado, mas o dele é leve. Com o seu você não conseguirá dar um passo, com o dele você vai sair daqui restaurado nesta noite. Com o seu você continuará fazendo a mesma coisa e acordando sem encontrar sentido. Com o dele você vai sentir a autoridade de filho e de filha, e vai sair daqui sabendo que pertence ao reino que está sendo estabelecido, e você foi escolhida para estabelecer e instaurar esse reino. A perspectiva de Deus muda quando nós temos compreensão de sua chamada. E aí eu queria caminhar agora para um momento do sermão em que nós pensaremos mais precisamente sobre o ato de Caim. Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, a primeira verdade que nós aprendemos é que a ira manifesta o que há de pior em nós. Um aspirante a adorador agora se torna assassino. Segunda verdade que nós aprendemos é que a ira nos afasta dos nossos sonhos mais sinceros. Ou você pensa que Caim não desejava ser aceito por Deus? Ele desejava. Só que agora ele está falando com Deus depois do pecado, e quando Deus diz: onde está o teu irmão? E aí ele fala com Deus de forma irada. Observe que a ira que ele lança sobre o seu irmão permeia todas as áreas da sua vida, inclusive a sua espiritualidade. E ao se relacionar com Deus, ele diz assim: sou eu guardador do meu irmão? Sou eu guardador do meu irmão? E aí tem uma terceira verdade que ela é importante. Se você não dominar a ira, e se você tomar uma decisão envolvido ou envolvida pela ira, você será responsável por essa decisão. O Caim mata o Abel. O Caim nega o conselho de Deus em suportar o pecado e mata o seu irmão Abel. Agora, a pergunta do Eterno se aproxima de Caim. E a pergunta de Deus foi a seguinte: onde está o teu irmão? Você pode até agir em conformidade com o conselho da ira, mas você vai ter que responder às perguntas de Deus. E você pode até pensar que Deus esqueceu,
Mas Ele reservou essa noite para perguntar para você: onde está o seu irmão? Onde está o seu pai? Onde está a sua mãe? Onde está a sua amiga? E eu sei que você está lembrando. Onde está o seu vizinho? Onde está o seu colega de trabalho? Onde estão as pessoas que você escolheu desferir golpes? Que na trajetória da vida você escolheu distanciar-se dessas pessoas. Você é responsável pelas pessoas que você fere. Você continua sendo responsável pelas pessoas que você fere. Pastor, mas a pessoa morreu. O Abel também, só que o sangue dele continuou clamando a Deus. E o que eu tenho que fazer? Responder a Deus. Você vai dizer: Deus, aquela minha amiga, aquele meu amigo está sepultado. Eu sepultei há 20 anos. Mas a voz que chamou Lázaro pode ecoar no cemitério da sua alma nesta noite. E Deus pode trazer vida a relacionamentos quebrados. Deus pode trazer reparação e restituição a relacionamentos quebrados há longuíssimos anos. Você continua ouvindo a voz da ira. Talvez essa palavra tenha endereço para apenas uma pessoa nesta noite. Ou talvez essa palavra tenha endereço para todos nós. O que é imprescindível é que cada um de nós tenhamos consciência de que nós vamos responder por aquilo que estamos fazendo com Abel. Nós vamos responder a Deus aquilo que estamos fazendo com Abel. Amém, queridos? E disse Deus: o que fizestes, a voz do teu irmão clama a mim desde a terra. Desde a terra. Deus mais uma vez se aproxima do Caim. E Deus lança o pecado de Caim na sua face. O Caim, que no oculto dos olhares mata o Abel, agora está diante do juiz de toda a terra que nos vê. E o que é que nasce desse diálogo, irmãos? Será que Deus desconta na mesma medida? Ou será que Deus lança sobre o Caim uma marca de misericórdia? Porque o Caim, infligido pelo medo, olha para o Eterno e diz: agora o primeiro que me encontrar certamente me matará. Deus coloca uma marca sobre a fronte de Caim. E Deus diz: aquele que tocar em Caim 7 vezes será castigado. Deus lança sobre Caim o perdão. E aqui eu quero encerrar essa reflexão pensando sobre a nossa capacidade de perdoar. Pedro diz assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí Jesus diz: 490 vezes por dia. 490 vezes num dia. Irmão, você pode morar com o inimigo, ele não vai lhe ferir 490 vezes num dia. Mas Jesus orienta que se ele lhe ferir 490 vezes no dia, no outro dia de manhã a conta está zerada. Senhor, mas eu queria saber se tem um limite. Um limite para o perdão. Aí Deus olha para você e diz assim: você é que sabe.
Porque se você limitar o perdão que você deve oferecer para o seu irmão, Deus vai limitar o perdão que Ele deve oferecer para você. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Quantas vezes você desejar ser perdoado? Senhor, quais são os critérios e quais são os pecados que eu devo perdoar? Os pecados que você desejar ser perdoado. Porque quando você dobrar o joelho, você vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos perdoe mais, não nos perdoe menos. Perdoe as nossas dívidas no mesmo nível e na mesma proporção que nós temos dispensado perdão sobre as pessoas. Essa palavra é muito séria, irmãos. Essa palavra é densa até. Difícil de ouvi-la. O que a Escritura está ensinando para você nesta noite é que você vai receber de Deus exatamente a mesma medida de perdão que você está disposto a entregar. Pastor, mas é porque o senhor não sabe o que foi que ele fez. Eu não sei, mas Deus sabe o que foi que você fez com ele. E pode ter certeza de uma coisa: o que você fez com Deus é proporcionalmente pior do que aquilo que o teu pior inimigo fez com você. Pastor, o senhor está dizendo isso que o senhor não sabe. Eu tive um filho assassinado. E você pensa que não foram os teus pecados que mataram o Cristo da cruz? Nós somos responsáveis pela morte de Jesus, porque foi para a gente estar aqui nesta noite, para que tenhamos vida e vida com abundância, que Ele morreu na cruz do Calvário. Bendito seja o nome de Jesus. Que sejamos capazes de compreender essa profunda verdade nesta noite. E que Deus possa repousar sobre os nossos corações a sua doce presença, para que tenhamos autoridade para escolher servi-lo, adorá-lo e bendizê-lo em tudo e em todos os momentos. Um irmão ligou para mim irado essa semana: pastor, eu estou irado. Eu disse: o que foi, meu irmão? O senhor ouviu o que fizeram na escola de samba? O que foi, meu irmão? Pastor, eles colocaram o diabo vencendo Jesus. Aí eu disse: você está irado com muito pouca bobagem. Aí ele disse: por quê, pastor? O senhor não fica com raiva não? Eu digo: fico não, porque o meu Jesus não participa de escola de samba. Meu Jesus venceu o diabo há 2000 anos atrás, meu irmão. Ele pode inventar, ele pode criar, mas isso não passa de desejo do coração dele. O meu Cristo é vivo, ressurreto, poderoso, majestoso. Amém, irmãos? Então quando você estiver com raiva, tem gente que fica: ai meu Deus, ele está fazendo isso. Meu irmão, amadureça, por favor, amadureça. Se alguém interfere na vida de um ídolo, nada acontece. Mas se alguém interfere na vida do eterno, o eterno é quem cuida de quem interfere. Irmãos, é porque tem gente assim que doido para assistir as escolas de samba. Eu não vi nenhum crente elogiando uma escola lá que colocou Jesus com os apóstolos numa mesa. Assistindo no jornal, viu? Não estava assistindo escola de samba, não. Não vi nenhum crente elogiando, mas eu vi os crentes tudo atribulados com essa cena. Meus irmãos, vocês estão lembrando que há 2000 anos atrás mataram Jesus? Vocês estão lembrando? Mataram Jesus. Diz aí para o irmão que está do teu lado. Diz assim: foi tu. Diz aí. Pronto. O que você fez com Jesus foi pior, meu irmão. Porque foi para você estar aqui nesta noite que Ele morreu na cruz do Calvário. Foi por causa dos teus pecados e por causa dos meus pecados. Bendito seja o Eterno que está sentado no trono do universo. Ele reina absolutamente sobre todas as coisas. Sobre tudo. Sobre tudo. Agora, se tem gente que diminui o seu Cristo a ponto de colocá-lo numa escola de samba, o nosso não é não, viu, irmão?
O nosso não é não. O meu não é não. Amém? Pastor, e o que a Bíblia diz? Vou terminar. Salmo de número 4, versículo 4. Irai-vos e não pequeis. Falai no vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ô conselho lindo, não? Está com raiva. Está com raiva. Está com vontade de matar. O salmista diz assim, ó. Vai para a cama e fica bem caladinho. Olha que coisa linda. Eclesiastes 7:9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Diz assim para o irmão que está do teu lado, diz assim, ó, você não é tolo? Pronto, é isso mesmo. Salmo 37, versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. E no Provérbio 16:32 a Bíblia diz, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Você já viu o poderoso? O valentão? Ah, meu irmão, não leva desaforo para casa não. O salmista diz assim, você é um tolo. Crente leva desaforo para casa, crente suporta humilhação, crente passa por todo tipo de situação, mas um crente nunca é desamparado. O juiz de toda a terra anota e assiste. Ele continua sendo abençoado e a graça de Deus repousando sobre a vida dele. É assim. Amém, irmãos? E por quê? Eu vou concluir com esse texto. Salmo de número 103, versículo 8 e 11. Queria até que você marcasse esse trecho na Bíblia, porque essa é uma palavra profética para a sua vida, tá certo? Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Olha aqui para o microfone, depois eu cito para você marcar. Olha que notícia boa, irmãos. Eu já disse que Deus é um Deus que se ira, né? Mas olha que notícia boa o salmista dá para a gente. Ele diz assim, ó, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo a nossa iniquidade. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Amém, irmãos? Assim como o céu está acima da terra, grande é a misericórdia do Senhor sobre os que o temem. Se você pode dizer nesta noite, perdoa as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos devedores, fica de pé em nome de Jesus. E nós vamos fazer uma oração a Deus. E nós vamos orar para que Deus te encha do seu Espírito. E você vai ser cheio do Espírito, não é para que você sinta sensações. Ah, pastor, eu sou pentecostal e eu gosto, quando eu estou cheio do Espírito, eu gosto de sentir muita coisa. Irmãos, eu não me impressiono com quem sente, eu me impressiono com quem conhece. A Bíblia não diz sentireis a verdade, ela vos libertará. A Bíblia diz conhecereis a verdade, ela vos libertará. E se você conhecer o Espírito Santo de Deus, você vai perceber que o desejo dele não é fazer você sentir coisas. Ah, é porque eu senti a minha espinha dorsal. Pastor, é porque eu senti assim um negócio que eu não sei explicar o que é. Uma vontade grande de chorar, de correr, de sapatear. Você pode fazer tudo isso que você quiser, contanto que você perdoe, contanto que você puxe a cadeira na mesa da sua vida para aquela pessoa que não senta do seu lado há muitos anos, contanto que hoje à noite, ao dobrar o seu joelho em casa, você ore pela pessoa que te persegue no trabalho. Pastor, não é fácil fazer isso não. É por isso que você precisa do Espírito de Deus para fazer. Amém, irmãos? Pai bendito, nós estamos aqui e nós não temos forças nem capacidade, porque nós somos falhos, imperfeitos, e às vezes nós falamos o que não deveríamos, pensamos o que não deveríamos e agimos de forma que não deveríamos agir. Mas o teu Espírito está aqui nesta noite
E eu te peço que o teu Espírito encha-nos de paz, de consciência, de compreensão, para que possamos, ó Deus, abrir espaços de perdão, para que a nossa mesa seja a mesa de todos, para que a nossa mesa seja a mesa de todos. Ó Deus, nós oramos pelos nossos inimigos. Ó Deus, eu te peço por todas as pessoas que nos querem mal. Ó Deus, eu te peço por todas as pessoas que fazem orações contrárias à nossa vida. Ó Deus, eu intercedo por todas as pessoas que desejam a nossa queda. Ó Deus, em nome de Jesus, traz sobre eles a tua misericórdia. Faze-os despertar do sono da negligência. Ó eterno e soberano, tu estás assentado no sala do trono e tu tens o domínio de todas as coisas. Nós queremos te entregar o nosso coração e te pedir, ó Deus, dai-nos força para que possamos suportar a ira e responder com candura e paciência tudo aquilo que se colocar diante de nós. Eu abençoo a vida de todos os que aqui estão, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito nesta noite. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus repouse sobre toda a igreja. Quem tem fé, diga amém. Saúde o seu irmão. Antes de sair, diga para ele: não fique com raiva de mim.